Olá, pessoal. É com grande satisfação que aqui estou compartilhando do meu pouco conhecimento para com vocês, em um congresso com tamanho grau de importância para a educação nacional e que tanto representa para a comunidade técnica e científica. Portanto, a Rede PDI-MAT agradeço antecipadamente pelo convite e pelo espaço. A você que nos assiste, sinta-se abraçado e seja muito bem-vindo à palestra Os Ensaios Não Destrutivos Alinhados com a Indústria 4.0. Eu sou o professor Aislan Marques, estou aqui representando a BASF e a ABEND e tenho o desafio de apresentar nos próximos minutos, de forma entendível, este tema complexo e tão comentado nos últimos tempos. Portanto, o tempo é curto, vem comigo. Bem, para falarmos de ensaios não destrutivos como ferramenta, como principal ferramenta da avaliação da integridade física e de estruturas, nós precisamos ter o que avaliar. Então, serão os nossos objetos de avaliação, que vamos estar tratando ao longo dessa palestra, os equipamentos de processo. Aqui estão os principais deles, os vasos de pressão e caldeiras, mas principalmente estaremos citando e objetivando os vasos de pressão como equipamento de processo. Portanto, relembramos aqui alguns conceitos, com relação ao que são esses equipamentos de processo, que define esses equipamentos de processo. Então, vaso de pressão é todo recipiente estanque de qualquer tipo, dimensão, formato ou finalidade capaz de conter um fluido pressurizado. E a caldeira? O que muda é que a caldeira é capaz de gerar esse fluido pressurizado. Tá? Então, logo, quando falamos desse tipo de equipamento, lembramos e entendemos que são equipamentos que trabalham na condição de pressão, trabalham sobre também a influência de temperatura. E se trabalham sobre a influência de pressão, equipamentos pressurizados, que também temos que levar em consideração seu volume, nós estamos falando e tratando de equipamentos que, em caso de falhas, eles podem representar destruição em massa, acidentes catastróficos e etc. Tá? E aí, por isso, a importância de serem avaliados, bem avaliados, para que as falhas elas sejam identificadas de forma prematura e tratadas para que esses acidentes não aconteçam. Como referência, eu trago algumas normas, nacionalmente, que é uma particularidade do Brasil, uma norma com caráter de lei, que é a NR13, e uma referência internacional, que são os códigos de projeto ASME 1 e ASME 8, como principal código de projeto desses tipos de equipamentos. Tá bom? Então, relembrado o conceito de vaso de pressão e de caldeira, vamos seguir com o nosso trabalho. Então, vaso de pressão, aqui algumas ilustrações do que são vasos de pressão. Aqui nós temos esferas de armazenamento de gás, aqui um vaso de pressão na sua posição horizontal, um tipo de vaso horizontal, aqui um tipo de vaso de pressão, que é uma coluna ou torre de destilação, de fracionamento e etc. Aqui são exemplos do que são vasos de pressão. Vasos de pressão, onde estão instalados? Eles estão instalados na indústria offshore, são alguns exemplos, offshore, na indústria química, na indústria naval também, em menor número, mas também. Então, aqui são apenas alguns exemplos de onde estão instalados e onde tem presença marcante, são parte do processo de algum tipo de indústria. Petróleo e gás, química, naval, também na indústria têxtil, e petroquímica e entre outras. Os vasos de pressão sem controle. O que acontece? Aqui um exemplo de um acidente que é emblemático na história, que foi uma fábrica nos Estados Unidos,
uma fábrica de sapato que, por volta dos anos ali de 1905, aproximadamente, ocorreu uma explosão de um equipamento de processo, e após essa explosão, esta fábrica, tá, ela foi totalmente destruída. Essa é a imagem do que restou à fábrica após esse acidente seguido de explosão de um equipamento de processo, tá, que trabalha, claro, sob condição de pressão, de temperatura e etc., que é o que nos preocupa, é o que nos faz controlar a integridade estrutural desses equipamentos, para que não falhem, porque em caso de falhas, acidentes catastróficos podem acontecer. Tá? E isso está relacionado ao nosso tema, porque como ferramenta para esse tipo de avaliação, são as principais ferramentas conhecidas são os ensaios não destrutivos, que é o nosso tema, objeto desse nosso encontro, dessa nossa palestra. Ok, então, outros exemplos de acidentes, tá, que ocorreram ou que podem ocorrer com equipamentos de processo. Aqui um acidente que ocorreu em março, né, de 2019, que eu trago como exemplo. O equipamento é uma esfera de armazenamento, ou seja, um vaso de pressão. Resultado desse acidente, 64 mortos, 640 feridos, 28 desaparecidos foram os dados oficiais. Aqui uma esfera, né, de armazenamento, vaso de pressão. Vejam a fratura, tá, que aconteceu. E isso é seguido de uma explosão. Aqui uma imagem aérea da área de expansão, né, o que representou a expansão, ou seja, a despressurização dessa tensão interna, ou seja, dessa pressão interna, quando ocorre a falha, quando ocorre a fratura. Então, essa é a área de expansão da pressão interna, ou seja, consequência da explosão do vaso de pressão. Tá? Vejam o vídeo que representa, que ilustra, né, que traz as imagens deste acidente. Ok, então, está aí o motivo de por que controlar vaso de pressão, tá? É um dos motivos. Ou seja, controlar, garantir a integridade da estrutura, a saúde estrutural do equipamento, para que eu tenha confiabilidade e segurança operacional, garantindo a saúde e também a integridade dos envolvidos. Bem, aqui eu trago um gráfico que explica, né, um pouco do que é o processo de evolução, tá? A nível de solicitação dos equipamentos de processo, tá bom? Ao longo do tempo. Então, é uma contextualização que eu vou estar fazendo para que a gente entenda, ilustre a importância, né, também da evolução dos ensaios não destrutivos. Então, isso são dados do National Board, tá? Da Fundação National Board americana, que traz o seguinte, a seguinte análise, ou seja, no gráfico de linha vermelha, a gente tem representado o número de explosões, tá? Considerando as pressões operacionais e o tempo, o ano em que isso acontecia. E o verde são as pressões máximas também ao longo dos anos aqui, representados de 1880 até os anos 2000. O que é que isso representa? Representa o seguinte, que lá, por exemplo, no ano de 1880, naquela época, mais ou menos, nós tínhamos vasos de pressão operando a pressões máximas em torno de 10 quilogramas força por centímetro quadrado. Tá? Isso eram as pressões da época, ou seja, isso era o nível de solicitação que os vasos tinham naquela época. E o número de acidentes para a mesma época chegava na ordem de 100 acidentes anuais. Tá? Acidentes graves anuais. Ok.
O tempo foi passando, tá? Então, por exemplo, 10 anos depois, em 1890, as pressões pouco se elevaram, tá? Porém, o número de acidentes cresceram significativamente. Tudo bem. Quando chegamos aqui por volta de 1910, nós tínhamos vasos solicitados a pressões que chegavam ali 40, né, mais ou menos 40 quilogramas-força por centímetro quadrado, mas naquele momento nós tivemos um pico de acidentes, tá? Que chegavam, ou seja, de explosões que chegavam a 400 explosões anuais. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que os vasos foram sendo solicitados até este momento em que nasce aí a ASME seção 1, ou seja, em que começa a interferência da ASME, até esse momento nós tínhamos, à medida que aumentava a solicitação dos equipamentos pelos equipamentos de processo, nós tínhamos um aumento significativo de explosões, ou seja, de acidentes, né? E aí até que chega o momento em que cria-se, né? Ou seja, como uma equipe de profissionais envolvidos decidem avaliar essas falhas, entendê-las e colocar boas práticas e recomendá-las em documentos oficiais. Daí nasce o ASME, né? Principalmente motivado pelo aquele acidente citado anteriormente, o de 1905, e aí nasce o primeiro código, ASME, com as práticas recomendadas, o que deveria ser feito, né, num projeto de equipamentos como esse, deveria ser feito como boa prática para que aquele acidente ele não se repetisse, né? A partir daí, a gente observa o seguinte cenário: os vasos, eles passam a ser mais solicitados, ou seja, à medida em que os anos vão passando, essa pressão ela vai aumentando, ou seja, essa solicitação ela vai aumentando, ou seja, na ordem de 100 quilogramas-força por centímetro quadrado, aqui em 1940, eu tenho uma ordem, né, de acidentes na casa de 140 explosões por ano. Ou seja, eu começo a exigir mais dos meus equipamentos, mas estou construindo eles com uma condição de projeto melhor, mais apurado, com mais engenharia embutida. Com isso, eu ganho maior confiabilidade, maior segurança, e isso representa diretamente uma queda no número de acidentes. Cenário dos anos 2000. Vasos solicitados na ordem, impressões na ordem de 400 quilogramas-força por centímetro quadrado, e números de acidente para o mesmo período na ordem de 35 explosões ano. Ou seja, eu começo a exigir muito mais dos meus equipamentos, mas pelo fato de ter confiabilidade no projeto, uma confiabilidade maior no projeto de construção e, claro, também de serviço, né, desses equipamentos, eu consigo aumentar a segurança e diminuir o número de acidentes existentes, tá? Isso é o reflexo do que traz a existência da ASME. Obviamente, a ASME, ao longo de todos esses anos, ela se desenvolveu cada vez mais. Hoje são vários códigos dentro da ASME, os conceitos são muito mais abrangentes, são muito mais maduros, e isso aqui, esse cenário nos anos 2000, representa o grau de importância que esses códigos trazem e a importância de segui-los, né? A importância de inspecionar, de avaliar estruturas, saúde de estruturas, seguindo códigos de referência, tá? Então, é este o cenário, eu contextualizei, tá? Para que a gente entenda essa relação de que os equipamentos de processo, eles constantemente estão sendo mais solicitados. Por quê? Porque essa demanda, por exemplo, a demanda social, vou usar como exemplo apenas um exemplo, que é a demanda social, e o que representa essa demanda social, Aison? Representa, por exemplo, o número de carros hoje que nós temos na rua, por N motivos, são muito maiores do que nós tínhamos em anos passados, né? Então, com isso, eu preciso de mais combustível, eu preciso refinar mais, em uma escala muito maior, né? Então,
Se eu preciso refinar em uma escala muito maior, eu começo a exigir, solicitar mais das minhas plantas de refino, ou seja, dos meus equipamentos. Não é diferente da indústria têxtil, não é diferente da indústria química, não é diferente de nenhuma outra das indústrias. Ou seja, a demanda ela aumenta ao longo dos anos, em função principalmente das necessidades sociais, e à medida que essa demanda aumenta, eu tenho que aumentar a solicitação dos meus equipamentos, nas minhas plantas industriais. Tá? E aí, para que eu aumente essa solicitação para os meus equipamentos, eu também tenho que elevar o meu nível de avaliação de integridade estrutural. Né? Ou seja, aumentar o meu nível de confiabilidade. Se eu tenho que fazer isso, eu preciso de ferramentas cada vez mais evoluídas, com maior tecnologia. Então, obviamente, eu tenho que sair do meu cenário de ensaio não destrutivo convencional para não convencional, e como agora nós estamos falando do momento da indústria 4.0, obviamente que os meus ensaios também eles têm que evoluir para esses pilares da indústria 4.0, tá? Que é o que nós vamos ver nos próximos capítulos. Então, vem comigo. Então, como ensaios não destrutivos, sendo as principais ferramentas, né, da avaliação de integridade estrutural, relembrando os conceitos. São técnicas não invasivas para determinar a integridade de um material, componente ou estrutura, ou quantitativamente medir algumas características de um objeto. É importante lembrar. Ele é, de fato, não destrutivo, porque inspeciona ou mede sem fazer danos. Tá? Ok? Aqui estão alguns, né, 5 dos métodos de ensaios não destrutivos mais utilizados na indústria, né, visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrassom e radiografia. Mas o que vocês estão vendo aqui são os ensaios em sua forma convencional, é apenas relembrando. Ok. Na indústria 4.0, para onde foram? De onde saíram e para onde foram alguns desses ensaios não destrutivos? Tá? Então, aqui um processo de evolução da indústria 4.0, tá? Até chegarmos, né, na indústria 4.0, e vamos entender melhor o que são os ensaios não destrutivos dentro dessa indústria 4.0, que é o nosso objetivo aqui, é tratar dos ensaios não destrutivos dentro da amplitude que representa a indústria 4.0. Então, também conhecida como manufatura avançada, a indústria inteligente, entre outros, a indústria 4.0 é o nome usado para marcar a quarta revolução industrial. Então, nós estamos falando do momento da quarta revolução industrial. Importantíssimo. Temos a felicidade e a satisfação de estarmos vivendo um momento de transição de uma revolução industrial para outra, ou seja, estamos saindo da terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial. Então, isso tem que ser visto com bons olhos, estarmos vivendo este momento. Então, a primeira pergunta que deve ser feita não é o que é, mas sim por que necessitamos desta revolução. Então, de forma resumida, a resposta é: a indústria 4.0 vem para dar escala em customização e confiabilidade. Ou seja, temos que atender essas solicitações, claro, de forma que atenda essas expectativas do mercado, mas temos que elevar, junto com essa solicitação, a confiabilidade. Então, relembrando, né, a primeira revolução industrial ela é marcada, né, pela chegada da máquina a vapor, marca aquele momento, traz uma série de benefícios, tá? E justifica classificar aquilo como uma revolução. A segunda revolução é marcada pelo Fordismo, né? Ou seja, a eletrificação, a produção em série. Isso marca a segunda revolução e justifica a gente mudar de era, mudar de fase, né? Entrar em uma nova revolução. A terceira revolução, ela é marcada, é justificada pela automação das coisas, tá? E a quarta revolução industrial,
a que estamos vivendo esse momento, é marcada pelo grande suporte da onda de digitalização que estamos vivendo atualmente. Então, é a era digital. Tá? E aí, o que é importante ressaltar? Não é mais automático. Nós estamos falando agora de autônomo, de um sistema autônomo. Então, a gente sai do automático da terceira revolução industrial, com programações limitadas, e o que eu quero fazer mais do que aquilo, eu tenho que reprogramar, tá? Para um sistema autônomo. Tá? E aí, quando eu falo em autônomo, eu estou falando de inteligência artificial embutida. Tá? E aí, a gente começa já a entender, como, quando falamos de inteligência artificial, de sistemas que não carecem, num primeiro momento, e aí calma, não carecem até então, isso é fato, isso aí é tema que cabe uma discussão longa, mas a gente entende que quando temos inteligência artificial, a gente não está limitado a uma programação. Então, nós temos uma amplitude de abrangência aí que não dá e não temos como discutir isso agora. Mas é isso que marca e justifica a quarta revolução industrial. Tá? Ok. Alguns pilares, né, da indústria 4.0. Então, quando falamos de indústria 4.0, temos pilares que estruturam isso. Então, é preciso falar da internet industrial. A minha indústria ela tem que estar equipada com internet. Tá? A gente fala de armazenamento em nuvem, né? Dados armazenados em nuvem, segurança, cibersegurança, manufatura aditiva, integração de sistemas, isso é importantíssimo, tá? Sistemas, pessoas especialistas integrados. Agora não estamos mais falando do UNO, tá? É multidisciplinaridade, tá? É preciso, para obter soluções mais rápidas e problemas resolvidos de forma mais rápida e mais eficiente, é preciso ter sistemas integrados e pessoas integradas com multidisciplinaridade. É pilar desse momento da indústria 4.0 a realidade aumentada, a simulação e robôs. São pilares, isso representam pilares da indústria 4.0. Tá? Bem, tudo bem, Aislan. E agora? O que nós, né, ou seja, quais entes estão alinhados com isso, caminham para atender esses pilares, né? Então, antes disso, vamos entender um pouco a organização hoje das avaliações de integridade que são discutidas atualmente, né? Então, bem, nesse contexto de avaliar a integridade, nós temos inspeção e técnicas de inspeções, algumas dessas técnicas de inspeções, já não convencionais, né? Não estamos falando aqui do convencional, agora já técnicas não convencionais, mais avançadas. É muito comum agora nós tratarmos de condições de monitoramento, né? Ou seja, monitoramento em tempo real. Isso é constante, cada dia mais isso passa a ser necessário quando falamos de sistema de saúde, monitoramento de saúde estrutural ou avaliação de integridade estrutural. Então, é preciso inspecionar, é necessário monitoramento para que tudo isso faça a composição do sistema de avaliação de integridade estrutural. E aqui estão algumas técnicas de inspeção, algumas técnicas de monitoramento e, de forma um pouco resumida, eu escolhi alguns cases de sucesso e alguns exemplos dentre estes para apresentar neste evento. Tá? Isso tudo pode ou não fazer parte do que tanto se fala hoje, que é a inspeção não intrusiva, o monitoramento não intrusivo, tá? Que é sem adentrar o interno de equipamentos de processo, mas que eu consiga avaliar essa condição interna fazendo avaliações pela parte externa e garanta essa condição estrutural dos componentes internos, tá bom? Então, isso pode, essa organização, ela pode fazer parte das inspeções não intrusivas ou pode fazer parte de um outro modelo de inspeção também,
tá? Então, os próximos ensaios que vou apresentar fazem parte desse eixo, tá? Que é o eixo de inspeção dentro dessa organização. Então, eu trago para vocês aqui as correntes parasitas pulsadas, tá? Como já um método de ensaio não convencional e alinhado com a indústria 4.0. É uma técnica de ensaio que tem como princípio físico o eletromagnetismo, tá? Muito utilizado para avaliar, por exemplo, pernas de esfera, vasos, tubulações isoladas, entre outras, tá bom? Então, esta técnica de ensaio, tá? O que ela representa hoje com relação, ela no seu modo já não convencional e alinhada com a indústria 4.0, o que ela representa de diferente com relação à técnica, a mesma técnica, por exemplo, convencional. Então, por exemplo, aqui vocês vão observar esta técnica em 3 momentos. Usando a técnica não convencional, de fato, a técnica convencional, desculpa. Aqui, o PEC, né, a corrente parasita pulsada, e aqui a técnica de correntes parasitas, mas com sonda Array, tá? Ou seja, um processo mais automatizado, mais evoluído, a última tecnologia desta técnica. Então, o que eu quero que vocês observem é o tempo de inspeção do mesmo equipamento feito por cada um dessas técnicas, feito por a mesma técnica, mas com tecnologia embarcada diferente. Tá? Então, observem. Aqui, no convencional, o profissional está marcando, né? Ou seja, toda a sua grade de rastreabilidade, ou seja, primeiro ele tem que determinar a rastreabilidade para que nenhuma área ela fique descoberta, né? Sem varredura, assim como na segunda. E aqui nós temos um processo, né? de sonda já Array, com vários elementos num carro de scanner, né? E é feito um escaneamento da superfície, ou seja, de forma mais rápida, mais ampla, tá? E que facilita o controle de referência dessa inspeção. Ou seja, eu preciso de um processo de controle, ou seja, de determinar um número de referência bem menor, parto dessa referência, sobreponho essas referências e puxo o escaneamento na forma longitudinal e garanto a varredura total da minha superfície em um tempo muito mais rápido. Então, observem, acompanhem. Ou seja, essa peça, que é igual para todos os 3 ensaios, ela foi avaliada em 1 hora em 2 minutos, tá? Desculpa, em 2 minutos. A mesma peça, pela técnica, é de correntes pulsadas, em 15 minutos, e a mesma peça em uma técnica convencional, o profissional ainda está determinando o grid, ou seja, suas referências para iniciar a avaliação. O que é que isso permite entender? E que é o objetivo aqui. É entender que, neste momento, o ENGE, com tecnologia avançada, me permite avaliar mais em tempo mais rápido, né? E me fornecer dados além de dados mais precisos. Tá? Então, se eu tenho essa condição na mão, eu tenho a condição de avaliar mais, em menor tempo, com melhores informações e maior confiabilidade, além de garantir um menor tempo, né? Um maior tempo de disponibilidade do equipamento para a produção, que, no fim das contas, também é muito interessante. Ou seja, quanto menor o tempo de equipamento parado para avaliação, maior será a disponibilidade para esse equipamento estar operando, com maior confiabilidade e maior segurança. Tá bom? Esse é o objetivo. Bem, seguindo outro exemplo, né, de técnica alinhadas com a indústria 4.0, eu apresento o visual
remoto, porém embarcado em drone, né? Talvez hoje esse seja o método que mais badalado do momento, mais discutido, né? E que avançou significativamente e é muito usado, né? Principalmente por se tratar de um método de ensaio visual que é amplamente usado, é necessário na avaliação de estruturas dentro das indústrias. A diferença é que agora eu embarco essa técnica de ensaio em um veículo, né, controlado, em um veículo aéreo controlado, tá? E essa é a ferramenta que facilita o acesso da rapidez à avaliação. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo, tá? Vocês vão observar nesse próximo vídeo um projeto, um case de um ensaio visual embarcado em drone, tá? Para avaliação interna de um equipamento de processo, em que, para esta avaliação, não foi necessário, né, ou foi pouco necessário, a montagem de apoios, como, por exemplo, andaimes, tá? Necessários para o tipo de avaliação, então, reduzo a necessidade de apoio. Eu faço uma inspeção mais rápida, mais abrangente e também confiável. Observem, ao longo do ensaio e desse vídeo, um fator importante, que é o software em que eu coleto esses dados e trato esses dados. Tá? Qual é a condição que essa ferramenta me oferece, que é um diferencial deste método de ensaio. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, imagens iniciais, né, da preparação do ensaio. Eu vou avançar um pouco. Tá? Aqui os preparativos já para início da inspeção. Tá? Então, o drone decolando, já dentro do espaço confinado, né, da parte interna do equipamento. O início da avaliação, a coleta de dados, a captura de imagens. Tá? E aí vocês observam já as imagens sendo tratadas dentro da plataforma digital, ou seja, dentro do software. Tá? O detalhe a se observar é o recurso que esse software me apresenta, né, disponibiliza para fazer as avaliações dessas imagens coletadas, tá? Que é um diferencial que a técnica atual traz. Então, observem, eu consigo melhorar as imagens, consigo trabalhar essas imagens, tá, de forma que facilite essa minha avaliação. Tá? Então, vejam. Detalhe, esse software, ele tem um link, né, de acesso, ele pode ser habilitado para várias pessoas em locais diferentes, basta que eu tenha internet, e, de forma simultânea, eu, na minha base de trabalho, mais um colega, na base de trabalho dele, em locais diferentes, nós podemos fazer a avaliação em conjunto, tá? Com o objetivo de sermos mais assertivos, mais rápidos e determinar ações necessárias para a correção de possíveis desvios que possam existir no equipamento. Tá? Então, esse é o objetivo, lembrem, é isso que estará alinhado com os pilares da indústria 4.0. Ou seja, neste caso, eu ainda não consigo fazer uma transmissão de dados em tempo real, ok? Mas
Eu fiz uma avaliação rápida, porque eu usei um equipamento, um recurso que me possibilitou parar o meu equipamento, não preparar apoio, coletar os dados de forma mais rápida, baixar esses dados em uma plataforma digital e, a partir daí, eu já começo a ter condição de fazer avaliações, tá, em tempo real, com pessoas em outros lugares e várias pessoas envolvidas, ou seja, atendendo à multidisciplinaridade, com o objetivo de sermos mais assertivos e mais rápidos e retornarmos com o equipamento à operação de forma mais rápida e, claro, confiável. Tá? Então, está aí o fato deste END ter avançado de tecnologia e estar hoje alinhado com os pilares da indústria 4.0. Aqui a evolução, né, do que foi o drone para esse tipo de trabalho nos últimos anos. Né, isso aqui é um protótipo da Aurora Imagens, uma empresa nacional. Depois avançou mais um pouco e hoje esse é o drone utilizado para inspeção em espaços confinados, ou seja, na parte interna de equipamentos. Tá bom? Bem, aqui um outro exemplo de técnica, de ensaio, está alinhado com a indústria 4.0, que é o ultrassom. Conhecido ultrassom, que vem desde o convencional, mas aqui nós estamos tratando do ensaio não convencional de ultrassom. Tem como princípio físico o uso de som, né? Acima de 20.000 Hz, que caracteriza o ultrassom, sendo que aqui, de forma automatizada, né, ou semi-automática, com modos de apresentação A, B e C scan. Utilizamos isso hoje nos trabalhos de avaliação em serviço, muito para avaliar corrosão, tá? Muito. Isso é extremamente usado, tem uma aplicabilidade muito ampla, tá? E o que é que essa técnica ela traz aí de vantagem, hoje sendo alinhada com a indústria 4.0? Ou seja, nos permite avaliar equipamentos de grande porte, por exemplo, tá? Também sem a necessidade de muitas interferências, de muitas interfaces ou de muitos apoios. Então, imagine um equipamento como esse, em que eu tenho que parar esse equipamento, descontaminar, leva um certo tempo, né, para montar andaime em toda essa estrutura, para que garanta, né, possibilite do pessoal de avaliação ter acesso aos vários componentes que constituem esse equipamento. Então, aí se vai um grande tempo para montar, depois um tempo para avaliar e inspecionar, depois outro considerável tempo para desmontar, até que eu devolva esse equipamento em condição operacional. Né? Hoje, esse END avançado, com tecnologia embarcada, alinhado com a indústria 4.0, o que permite? Permite fazer todo esse processo de avaliação de sua integridade estrutural de forma mais rápida, tá? Que me possibilita varrer mais, ou seja, varrer mais, avaliar mais de forma rápida, com maiores informações, e isso tudo vai me resultar em maior confiabilidade, menor tempo de equipamento parado e maior disponibilidade operacional desse equipamento. Né? Exemplo disso, está aqui uma outra técnica, né? Um vídeo de uma técnica que traz para vocês, mostra para vocês um ensaio de ultrassom efetuado, né, em um vaso de pressão também esférico. Tá? Então, aqui é o equipamento coletando dados, né, recebendo dados da varredura que está acontecendo lá na parede do equipamento, e aí vocês observam ó, um robô, né, com ultrassom embarcado, fazendo a varredura, né, e a avaliação, coletando dados referentes a essa solda, por exemplo. Então, esse robô ele é posicionado para as diversas soldas que compõem o equipamento, coleta dados, olha, de forma rápida, precisa, sem necessidade de apoios e outras interfaces. Esses dados coletados, neste caso, ainda não são transmitidos também em tempo real, mas seguem para uma base de dados do equipamento,
tá? Um arquivo digital, que esse é descarregado rapidamente na minha base, no meu departamento de integridade estrutural, e daí para frente, esses dados começam a ser tratados, né, por multidisciplinaridade, independente de onde eles estejam, desde que eu tenha, que essas pessoas envolvidas tenham acesso à internet. Tá? Então, mais uma vez, isso é um exemplo do que essa tecnologia do ultrassom avançada, não convencional, robotizada, ela permite, ou seja, permite avaliar uma área cada vez maior, porque para avaliar mais, eu não preciso de mais apoio, de mais custo e mais tempo para montar e disponibilizar esse apoio. Então, se eu não preciso disso, eu posso avaliar maiores áreas, tá? Em menores tempos, com maiores informações que vão me resultar em maior confiabilidade, menor tempo de equipamento parado, maior disponibilidade operacional, tá? Que é isso que nós precisamos. Ou seja, à medida que eu aumento a solicitação dos vasos, né, com base naquela nossa contextualização, à medida em que eu aumento a solicitação, tá, dos meus equipamentos de processo, eu preciso avaliar mais. Ora, se eu preciso avaliar mais, eu tenho que procurar recurso que, para que seja necessário aplicar e avaliar mais, eu preciso e dependo de menores interfaces, de menos apoio. Tá? E aqui estão alguns exemplos em que me possibilita tudo isso. Avaliar mais com menor apoio, maior rapidez e, no fim das contas, vai me resultar uma maior confiabilidade. Aqui um case, né? Eu vou exemplificar, através de um case, o que de fato nos traz, de uma forma mais prática, esse tipo de ensaio. Então, falando da mesma técnica, ultrassom para mapeamento de corrosão, com apresentação A, B e C scan, aqui eu trago um vaso, né? Um vaso de pressão, cilíndrico, horizontal, em que teve sua parede atacada por uma corrosão interna descontrolada, tá? Esse vaso, ele tinha periodicidade de inspeção X, esse vaso estava inspecionado, com inspeções em dias, claro, mas entre o intervalo, ou seja, entre uma inspeção e outra, nesse intervalo de avaliação, houve um processo de corrosão mais agressivo, consumiu, ou seja, afinou essa parede até gerar perda de espessura, ou seja, eu perdi espessura, né? Ou seja, eu ultrapassei o meu limite de espessura requerido para a parede do vaso, olhando, claro, para o seu projeto original de construção. Tá? Essa era a referência. Ok. Então, o que foi que nós fizemos? Nós saímos da medição convencional de ultrassom, ou seja, a medição pontual, ponto a ponto, e que nos forneciam dados, que esses dados eram muito pontuais, que nós tínhamos que fazer uso desses dados, dessas informações pontuais. E aquele resultado, nós tínhamos que acreditar que ele era para todo o vaso, fosse um resultado ruim, nós tínhamos que entender que era para o vaso como um todo. Se fosse um resultado bom, nós tínhamos que considerar o vaso como um todo. Isso acaba trazendo uma confiabilidade menor para quando levamos em consideração o processo de adequar esse vaso ao serviço frente a outros códigos conhecidos como API 579, etc. Tá? Então, o que é que precisávamos? Precisávamos sair desse processo de amostragem, tá? E conhecer de fato qual era a gravidade desses danos em toda a extensão do vaso. Tá? Mas nós precisávamos de quê? De técnica avançada que nos possibilitasse fazer isso em tempo rápido. Né? Então, nós fizemos uso do ultrassom automatizado com a apresentação A, B e C scan. Então, removemos todo o isolamento do equipamento, preparamos a superfície e fizemos escaneamento geral de toda essa superfície. Tá? Os dados aqui é uma ilustração dos dados coletados de toda essa superfície varrida, né? Essa varredura de toda essa superfície, ela aconteceu considerando toda a extensão, ela foi efetuada em 3 dias de ensaio, mas é considerado muito pouco para toda a extensão, tá, da superfície.
Esses dados coletados nos possibilitou esse tipo de informação, ou seja, nós planificamos essa área, tá, do vaso, essa área varrida, dividimos essa área em pequenas áreas de 100 por 100 milímetros, que é o que vocês observam aqui, ó. Todas essas pequenas áreas representam áreas de 100 por 100 milímetros, e isso nos possibilitou, a técnica possibilita avaliar qual era a espessura, a menor espessura dentro de cada área dessa de 100 por 100 milímetros. No fim das contas, o que é que possibilitou avaliar a menor espessura dentro de cada pequena área dessa? Né? Possibilitou enxergar quais eram as espessuras, de fato, mais críticas, que são essas destacadas em amarelo, nos possibilitou entender que essas áreas elas eram isoladas, tá? E que talvez uma simulação numérica, tá? Aplicar aqui os recursos de elementos finitos, por exemplo, nos possibilitaria bons resultados. E assim foi feito. Então, pegamos esses dados, fizemos simulação numérica, aplicando as ferramentas dos elementos finitos, e nos possibilitou entender que o seguinte, para cada área dessas pequenas que nós tínhamos, isolada, nos possibilitou entender qual era a influência, né, a nível de tensão naquela área isolada que ela sofria e qual era a distribuição dessa tensão em suas áreas em voltas que estavam com espessuras melhores, porque nós conhecíamos qual era a área crítica e também conhecíamos quais eram as condições da área em volta daquela crítica. Tá? Então, a efeito de cálculo e simulação possibilitou concluir que as áreas críticas não tinham risco, tá? Para uma dada pressão, não ofereciam risco de ruptura, tá? Para uma pressão X que atendia às condições de processo. Por quê? Porque a tensão naquela área era distribuída, naquela área crítica, era distribuída também em outras áreas em volta que possuíam espessuras remanescentes que comportavam a tensão que ali existia. Tá? Então, era possível operar esse equipamento em uma condição de tensão, ou seja, de pressão interna X, tá? Que foi determinada e retrabalhada por um período de tempo Y. Foi isso que permitiu. Ou seja, no fim, nós conseguimos operar esse vaso, tá? Pelo tempo que era necessário e não deixar esse vaso parado, a planta parada, tá? Por questões que a condição de projeto já não era mais atendida. Tá? Então, sai da condição de olhar para o código de projeto, olha para um código de adequação do equipamento ao serviço, mas para que eu consiga aplicar essa metodologia de adequar o vaso ao serviço, eu preciso de ferramentas que façam varreduras, que me forneçam dados confiáveis para que eu aplique dentro da metodologia de adequação ao serviço e consiga resultados interessantes e confiáveis. É isso que o END de alta tecnologia, alinhado hoje, já com a indústria 4.0, permite, tá bom? Então, avançando, ok, foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês dentro do eixo de inspeção. Dentro, agora, vamos avançar para o eixo de monitoramento, né, em tempo real, tá? E aí a gente segue com alguns exemplos. Por exemplo, a emissão acústica, um outro exemplo de END hoje, na sua forma não convencional, tá? Que tem sido muito aplicado para questões, né, para necessidades de monitoramento em tempo real. E este aqui é um exemplo, tá? Claro, de um END que hoje encontra-se totalmente alinhado, né, com os pilares da indústria 4.0. Então, a emissão acústica, né, que detecta emissões de som originados da redistribuição de tensão de um dano, quando existente, quando este é excitado, tá? Ou seja, este, uma vez excitado, redistribui sua tensão ali local, porque um dano é concentrador de tensão.
E uma vez que essa tensão redefinida naquela área, ela emite um som, e esse som é captado pelos seus receptores, sensores receptores, que são característicos da técnica de emissão acústica, esses dados são transmitidos para um equipamento e são distribuídos, tá, para avaliação. Então, essa técnica hoje ela já apresenta condição de monitoramento de forma remota, contínua e remota, interação online, redução de custos, compartilhamento de informações em tempo real, prevenção de danos em equipamentos, monitoramento contínuo em diferentes condições operacionais, levantamento da curva de tendência de propagação de defeitos e avaliação da criticidade e severidade de defeitos na condição de serviço. Tá? E, óbvio, aqui nós observamos uma série de pilares que constituem a indústria 4.0. Tá? Ou seja, monitoramento remoto, tempo real, transmissão online, ou seja, transmissão em tempo real, acesso à informação em tempo real, armazenamento em nuvens e etc. Tá? Aqui, um exemplo, né, dessa cadeia que constitui todo o ensaio da emissão acústica não convencional. Tá? Então, aqui o meu pátio industrial com o meu equipamento em monitoramento. Os dados coletados partem para uma central de aquisição de dados. Essa central distribui para vários lugares para quem interessar possa. Tá? E aí eu posso fazer análise no meu computador, no meu posto de trabalho, eu posso fazer análise através de um tablet e eu posso fazer análise através do meu celular, tá? Onde eu estiver, desde que eu tenha internet. O que é que isso possibilita? Possibilita, qual a vantagem disso, Aisla? Possibilita eu avaliar equipamentos que possuem danos conhecidos ou probabilidade de danos, né, de existência de danos. Possibilita eu operar esse equipamento, mantê-lo em operação, monitorando, né, desde que eu esteja monitorando o desenvolvimento, ou seja, desse dano, tá, até que ele atinja um limite de aceitação para aquela condição segura de operação. E eu possa fazer as intervenções necessárias, seja um reparo, seja a substituição do componente ou do equipamento como um todo. Mas a técnica possibilita eu manter o meu equipamento disponível à operação, à produção, tá? Mas dentro de uma condição de monitoramento que garante segurança, que garante confiabilidade nessa operação. Tá bom? Essa é a condição, é a vantagem, as principais vantagens de estar usando técnica não convencional, com tecnologia embarcada, avançada, que é o que nos traz, né, que já é a realidade da indústria 4.0. Tá? Aqui um exemplo de equipamento monitorado por emissão acústica. Bom, aqui uma outra técnica, tá, que são os sensores, um outro método de monitoramento contínuo, que são os sensores permanentes piezoelétricos. Tá? Isso aqui é um recurso novo, tá? Tá chegando, já existem alguns cases de sucesso, já é uma realidade, mas ainda não é comum. Tá? Bem, então uma técnica que eu uso, que eu preciso, né? Eu posso fazer uso para fazer monitoramento de corrosão, por exemplo, controle de afinamentos e perda de espessura, em que eu preciso de sensores, tá? Para coletar dados, são nos sensores que estão os cristais piezoelétricos. Preciso de coletores, esses coletores que excitam esses cristais para coletar os dados, e eu preciso de um software para tratar esses dados. Ok? Aqui o exemplo do sensor. Esse sensor é em forma de adesivo. No adesivo estão o cristal. Tá? Esse cristal é excitado pelo coletor, tá? E o coletor descarrega as informações no software para avaliação dos dados. Tá? Vantagens disso, principais características. Os sensores são compactos, sem fios, ideais para locais expostos e de difícil acesso, medem sobre tinta e sob isolamento térmico, ou seja, eu não preciso estar removendo isolamento térmico, nem preparando superfície para fazer minha coleta de dados. Tem exatidão nas medições, porque o cristal está no mesmo ponto, o adesivo ele não é deslocado, então independe da mão do inspetor.
tá? A coleta é muito rápida, pode ser feita à distância, então, em alguns casos, eu dispenso a necessidade de certos apoios, diminui o erro humano ou torna nulo, processamento de dado é sofisticado, o cruzamento de dados históricos impulsionando a tomada de decisões. Ou seja, eu consigo monitorar mais, porque eu dependo de menores recursos, ou seja, eu consigo monitorar mais, eu consigo coletar mais dados, tratar esses dados de forma mais rápida, pela multidisciplinaridade, se for o caso, tomar decisões assertivas e confiáveis, tá? Que resultam e garantem a integridade estrutural deste equipamento. Tá? Aqui um outro exemplo de recurso hoje dentro dessa lógica da indústria 4.0, que é o mapeamento 3D, que tem como princípio, né, o uso óptico de laser, de raios laser, tá? E muito usado, aplicado para avaliação, por exemplo, de danos de difícil acesso, que oferecem dificuldades no dimensionamento ou na avaliação em campo. Então, essa técnica facilita a coleta desses dados, avaliação de deformações, entre outros. Tá? Então, por exemplo, segue para melhor entendimento. Então, vejam aqui uma seção de tubo, né, tá? De uma parede de troca térmica de caldeira. Esses tubos têm corrosão alveolar, instauradas aí nesse tubo. Foi feito o escaneamento, tá? Do tubo. E, a partir do escaneamento, os dados são coletados por um software. E esses dados, esse modelo montado pelo software, me permite fazer várias avaliações, como dimensionamento do dano, de forma fácil e precisa, conhecer as menores espessuras e as mais variadas espessuras desse dano, e, a partir dessas informações, fazerem os cálculos que são necessários, tá? Para daí tomar as decisões cabíveis de intervenção naquele componente, tá bom? Podem ser usados para diversos tipos de equipamentos, avaliação de diversos tipos de equipamentos. Bem, isso tudo que nós vimos como exemplo, esses poucos exemplos, são ferramentas usadas para o monitoramento de saúde estrutural. Esse eixo é bastante discutido hoje, é o mais novo modelo, né, de avaliação de integridade de estruturas, tá? Mas isso é preciso um outro momento para discutir, precisaríamos de um tempo igual a este, né, que não é o caso neste evento. Então, o processo, mas são estas ferramentas, são necessárias para garantir para auxiliar e compor uma parte muito importante do processo de monitoramento de saúde estrutural. Tá? Então, esse eixo ficará para um outro momento. Eu espero que vocês possam, né, em outro momento, não deixem, né, de ver essa palestra de uma forma mais completa, tá? Ou a palestra específica de monitoramento de saúde estrutural. Bem, ficamos por aqui. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais, correio eletrônico. Aqui os contatos dos responsáveis, né, pela ABEND. Fiquem à vontade para indagar, para fazerem perguntas, sanar dúvidas, e o que mais for necessário. Tá? Então, a todos, o meu muito obrigado e espero encontrá-los em breve. Até a próxima.